Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Eu creio que eu vou ver o Senhor. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguições por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Mateus, mas por que eles me perseguem tanto assim? Porque você está agradando o coração de Deus. Você tem que se incomodar se não tiver ninguém te perseguindo. Se ninguém te perseguir, se ninguém te aponta, se ninguém levanta calúnia contra você, se ninguém te difama, aí você tem que ficar preocupado. Porque é sinal que você está no mesmo caminho que eles. Mas se te perseguem, se lutam contra a sua vida, se toda hora o seu nome está na boca de qualquer pessoa, pode saber que você está sendo perseguido porque você está agradando ao Deus que você serve. E ele diz mais um pouquinho: bem-aventurados sois vós, quando injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. O Senhor está falando, se estão te julgando por causa de mim, você é bem-aventurado. Porque é sinal que você tem meu cheiro, anda como eu, é sinal que você se veste como eu, é sinal que você se comporta como eu, então está tudo perfeito. Se você está desagradando o mundo e está me agradando, para mim está ótimo, permaneça assim, porque seu é o reino dos céus. Vamos mais um pouco. Exultai e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Se Elias, Samuel, Paulo, foram todos perseguidos, quem somos nós, né? Como eles falam, meros mortais, para não ser perseguido. Se eles que andavam lado a lado com o Senhor, faziam tudo quanto era a vontade do Senhor, deixavam de viver as suas vidas para viver a vontade de Deus, foram perseguidos, quem somos nós para não ser? Quem somos nós, o que nós temos para não ser perseguidos? E ele diz mais um pouco: vós sois o sal da terra, e o sal foi inspido. Se o sal for inspido, for tirado, com que há de se salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Não tem como você esconder uma cidade sobre um monte, se ela já foi edificada. Nem se acenda a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Lembre, o Senhor deixou escrito: ei filho, as obras que eu fiz, você pode fazer inúmeras vezes maior, mas só depende de você. Mas quando você começar a fazer as obras maiores que Jesus fez, lembre-se, você não pode se vangloriar e nem falar: eu estou fazendo porque eu sou bom. Se eu não cantar, o louvor não fica bom. Se eu não tocar, não tem ninguém para me substituir. Se eu não pregar, a igreja não pula, a igreja não glorifica, a igreja... Nada disso. Se aconteceu, é para a glória de Deus. Se não aconteceu, também é para a glória de Deus. Porque tudo que nós fazemos nas nossas vidas, desde o momento que nós abrimos os nossos olhos, até o momento de nós nos deitarmos, tem que ser para a glória de Deus. Porque se não for para a glória dele, de nada adianta nós falarmos que somos filhos dele. Não cuideis que vim para destruir a lei, ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Porque muitas das vezes hoje, o Antigo Testamento para as pessoas acabou. Por quê? Não, de Mateus para frente, Novo Testamento, o Senhor veio, o que passou, passou. Então o que o Senhor Deus entregou lá atrás, hoje já não faz mais efeito? Não, Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então o Senhor está dizendo aqui: eu não vim para abolir nenhuma lei que foi prescrita pelo meu Pai, mas eu vim para cumprir. E descendo mais um pouquinho,
Qualquer, pois, que violar um destes mandamentos, por menor que seja, assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele que, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Se você cumprir tudo que o Senhor te ordenar e ensinar o que o Senhor te ordenou, você será o maior no reino dos céus. É isso que temos que entender. E descendo mais um pouquinho, o Senhor vai nos dizer, isso aqui ele estava tudo falando para os discípulos no sermão. Ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu do juízo. Eu, porém, vos digo, que qualquer que sem motivo se encolerizar contra o seu irmão, será réu do juízo. Qualquer que disser ao seu irmão, raca, será réu do sinédrio. E qualquer que lhe disser louco, será réu do fogo do inferno. Nós temos que entender que quando você chama o seu irmão de inútil, de idiota, por mais que seja uma brincadeira, você está dizendo para ele que ele não é digno de estar entrando nos céus. Você está dizendo para ele que você não vale para nada. Porque muitas das vezes, uma palavra, ela pode destruir uma vida. Esses dias eu estava conversando com uma cliente minha. Eu falei com ela, falei, independente da palavra que você lançar, se for boa ou ruim, ela vai acontecer. Eu falei com ela, sabe por que tem muitos filhos destruídos hoje? Porque os pais só sabem lançar palavras de maldição. Sabe por que tem muitos casamentos que não vão para frente hoje? Porque a maioria das palavras, de 10 palavras, 9 é contra o casamento. Eu não te quero mais, eu não te suporto mais. E assim você vai alimentando a ira, assim você vai alimentando o mal. E uma hora vai chegar na parte que creio eu que nenhum de nós queremos. Porque quando nós começamos a namorar, noivamos e temos o sonho de casar, ninguém pensa casar em separar. Mas devido o conforto, a mesmice e as palavras malditas, que acontecem várias separações. E quando separa os pais, a casa vem abaixo, filhos vão para o mundo, morrem nas drogas. Devido não ouvir o que o Senhor tem dito, devido a falar palavras que o Senhor não ordenou para que você falasse. E é isso que ele está dizendo aqui. E ele disse, portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e a te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali. O Senhor está falando, não me apresenta nada, sem antes reconciliar. Que seja com o seu esposo, que você falou palavras que não era para ter falado. Que seja com o seu irmão, com sua mãe, com o seu primo, com um amigo, colega, independente. Porque se você vier apresentar qualquer coisa para o Senhor, não estando de bem com o seu irmão da direita e da esquerda, isso não chegará bem ao trono do Senhor. E outra, ele não receberá. Porque como você vai entregar algo puro para quem é puro se você está sujo? Não tem como. Porque a gente vai pegando alguns pontos, porque todos sabem que eu, às vezes, estou vendo, uns biscoitos, aí a Joyce me ligou e falou, Mateus, vem aqui no meu trabalho para poder fazer umas vendas. Eu falei, Joyce, vou sim. Ela falou assim, vem direto. Eu falei, não vou. Ela veio, eu falei, não vou. Ela falou, Mateus, mas todo mundo vem aqui assim. Eu falei, mas eu não vou, Joyce. Estava trabalhando, molhado. Eu falei com ela, como que eu vou chegar lá para vender uma coisa limpa e passar uma boa aparência se eu estou sujo? Não tem condição. Você está sujo e pegar qualquer coisa e a coisa permanecer limpa. Qualquer coisa que você encostar, você vai contaminar porque você está sujo. E o Senhor disse, antes de apresentar qualquer coisa a mim, conserte a sua vida primeiro. Conserte antes de me apresentar qualquer coisa. Concilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o seu adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao ministro e te encerre na prisão. Podemos saber que a prisão aqui é o inferno. Então conserte antes que Jesus volte, porque se você não consertar antes que Jesus voltar, você vai ser entregue ao juiz, que será Jesus Cristo. E Jesus te entregará ao ministro, que te lançará no fogo do inferno, e ali será preso, e nunca mais
dali você vai sair. Então conserte. É uma palavra dura, Mateus? Não, é uma palavra que o Senhor está dizendo: eu te amo, conserte, porque eu não quero que você vá para o inferno. É isso que o Senhor está falando. Ele estava dizendo tudo isso para os discípulos. E agora mais um pouco. Ele vai descer e falar: em verdade te digo, que de maneira nenhuma sairás dali, enquanto não pagares o último centil. Então você ficará ali para pagar tudo que você plantou. E mais um pouco ele continuou: vistes que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Voltando à parte dos casais. Mateus, mas eu não coabitei com ninguém, eu não cheguei a beijar ninguém, eu não cheguei a cometer ato nenhum com ninguém. Mas só de você pensar, cobiçar e desejar, você já adulterou. Porque muitas das vezes nós achamos que adulterar é finalizar ou fazer o ato, mas não. Quando você pensa, cobiça e deseja, ali você já adulterou. Porque o Senhor diz aqui, ó: e vos digo, porém, que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Porque se o teu olho direito te escandalizar, arranque-o e tire-o para longe de ti. Pois te é melhor que se perca um dos seus membros, do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Quantos aqui acham que o Senhor falou isso no sentido literal? Levante a mão. No sentido figurado, levante a mão. Ou é literal ou figurado, ninguém levantou para nada. No sentido literal, de arrancar o seu olho verdadeiramente. Quantos acreditam? E no sentido figurado? Ainda teve muita gente indecisa. Mas aqui foi o sentido realmente literal. Porque a palavra do Senhor, ela é direta e reta. Se está te atrapalhando, tira. Ah, Mateus, mas eu vou arrancar meu olho? Muitas das vezes não é o seu olho, é o que te faz o seu olho pecar. Se o seu celular te faz pecar, joga fora, compra um xing-ling que só atende e liga. Acabou o seu problema. Se o seu carro te faz pecar, vende ele e compra uma bicicleta. Ô Mateus, mas eu vou perder o meu bem que eu consegui. É melhor você perder o seu bem material e continuar com o seu bem nas mansões celestiais, do que ter o seu bem material aqui e lá você não ter o seu. Se está te atrapalhando, arranca. Quem aqui gosta de ficar com alguma coisa te incomodando? Se você está com dor de cabeça, você vai querer tomar um remédio imediatamente, porque ninguém gosta de ficar com dor de cabeça. Então, se aquilo está te incomodando, se aquilo ali é um espinho na sua carne, arranque-o fora, para que você não seja lançado no fogo do inferno. Se a tua mão direita te escandalizar, corte e atira-os para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca, do que seja todo o seu corpo, ele diz novamente, lançado no inferno. E ele diz mais um pouco abaixo, também foi dito: qualquer que deixar sua mulher, dê-lhe a carta de desquite, de divórcio. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de fornicação, faz que ela cometa adultério. E qualquer que casar com a repudiada, comete adultério. Se você viu aquela mulher, aquele homem, separou. Ah, mas você foi traído? Não fui não, só porque não deu certo mesmo. Ah, mas seu marido morreu? Não, também não, porque não deu certo. Você que se relacionar com essa pessoa, seja homem ou mulher, você também se torna um adúltero. Ah, Mateus, mas não é eu, é a palavra. Se você pega uma mulher que foi divorciada, sem ser por motivo de fornicação, você, além de saber que ela é uma adúltera, você também se transforma em um adúltero. É o Senhor falando isso tudo para os discípulos e para as pessoas que estavam lá. E ainda disse mais: outro sim, ouvistes que foi dito aos antigos: não perjurarás.
mas cumprirás os teus juramentos ao Senhor. O Senhor está falando, é melhor que não jure, porque se você jurar pelos céus, lá está o trono de Deus. Se você jurar pela terra, aqui estão os pés dele. Então, de uma forma ou de outra, ele está. Então, ele está falando, não jures. Ele vai dizer mais, eu, porém, vos digo, que de maneira nenhuma jureis nem pelos céus, porque é o seu trono, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei, nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto, seja, porém, vosso falar sim, sim, ou não, não. Já viu que muitas pessoas, elas juram, porque a palavra dela já não vale mais nada? Porque se a pessoa virar para você assim, e falar assim, eu não fiz isso, aí a pessoa fala assim, eu sei que você fez, aí você vira e fala, eu juro por Deus que eu não fiz. Por quê? A sua palavra já não está valendo mais nada. Porque se a sua palavra vale alguma coisa, você fala, eu não fiz. E a pessoa fala, eu sei que você não fez. Mas se a pessoa já te conhece e sabe que você é um mentiroso, você pensa assim, a única forma dela acreditar em mim é eu falar, eu juro por Deus que não foi eu. Mas o Senhor está falando, não jura não. E ele falou, se porventura jurar, você faz favor de cumprir aquilo que você está me jurando. Porque o certo é que nem jure. Porque tem muita gente que jura, faz voto ao Senhor, mas não cumpre. Virada de ano o número é grande de quantidade de pessoas que fazem votos ao Senhor. Virando um ano, não falta um culto, Senhor. Virando um ano, vou estar todo dia na oração de 15 para 7 ou 7h15. Virando um ano, eu vou ser fiel. Virando um ano, Senhor, só pode saber que o que precisar, pode contar comigo. Quantos votos você fez na virada do ano e quantos votos você já quebrou? Juramentos que não pode ser feito. E se passar de sim, sim, ou não, não, é procedência do inimigo. E ele continua dizendo, ouvistes que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, ofereça-lhe também a outra. Quem é capaz de fazer isso? Passar uma pessoa na rua, irmão Júlio, te dá um tapa no seu rosto direito, você tem coragem de deixar ele bater no esquerdo? Você tem, Renato? Se passar alguém do seu lado e te dá um tapa, de repente, não te conhece, nunca te viu, te deu um tapa de repente, ele falou, sai fora daqui, eu não gosto de você não. O que você faria? A palavra de Deus é no sentido literal aqui. Se te bateu, dá outra face. Ah, Mateus, mas me magoou, perdoa. Perdoei, Mateus, beleza. Magoou de novo, Mateus, perdoa. Ah, Mateus, 2 vezes já? Então tá bom, perdoei de novo. Magoou de novo. Ah não, Mateus, 3 vezes o Senhor fala, bate a poeira e mete o pé. Não, o Senhor fala 70 vezes 7. Porque para a gente perdoar o nosso irmão é difícil, não é? Mas você já parou para contar quantas vezes você pecou e o Senhor te perdoou? Você já parou para pensar quantas vezes o Senhor te tirou daquele lamaçal do pecado, te limpou, te deixou bonitinho, perfumado? Na hora que o Senhor virou as costas, você pulou na lama de novo? E Ele deixou de te perdoar? Ele deixou de te dar o fôlego de vida? Então por que na nossa vida a gente só pensa em vingança? Porque ele fala aqui, sobre a vingança. Se fez, eu vou retribuir. Se me xingou, eu vou xingar. Se me bateu, eu vou bater. Se me roubou, vou comprar alguma coisa dele, vou dar um cano nele também. Não é assim que o Senhor nos ensina.
Ele nos ensina, ó, se ele te pediu uma, dá duas. Vamos caminhar comigo 10 km? Caminha 20. Mateus, você pode me abençoar com 100 reais? Abençoa com 200. Mas também não é para ficar pedindo dinheiro para os irmãos não, tá, gente? É só um exemplo. Porque o Senhor fala, tudo que for fazer, faça em dobro. O que ele quer dizer? Faça com vontade, faça com alegria. Faça sem pensar em receber nada em troca. Que muitas das vezes a gente só ajuda umas pessoas que a gente vemos que pode retribuir em algo para a gente. O Senhor fala, ó, que sua mão direita faz, a esquerda não precisa de saber, não. O Senhor fala, é difícil? É. Mateus, mas se eu fizer isso tudo e ele continuar me batendo? Continue perdoando, porque a justiça não vem de você, vem de Deus. Porque o Senhor fala, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu vos digo, porém, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem. Aquele que fala mal de você, não, o Renato não canta bem não, o Renato nem tinha que estar ali no Ministério de Louvor. Descobriu quem falou, Renato? Descobri. Então tá bom. Chegou para qualquer um, quem que foi a pessoa? Uma pessoa abençoada, tá? Chega na igreja a hora, dobra o joelho, jejum, fala bem dela. Porque na hora que chegar no ouvido dela, que ela falou mal de você e você falou bem dela, ela vai falar, poxa, tem alguma coisa errada. Mas eu falei tanto mal dele, por que ele não retribuiu falando mal? Porque aí sim eles vão entender que quem tem o Espírito Santo é diferente de quem não tem. O Senhor fala, ama os seus inimigos, socorre os necessitados, guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens. Já viu aqueles que apresenta, ou entrega, ou abençoa com uma mão e está com o celular com a outra tirando foto? Esse daí já está recebendo o galardão dele. Não estou falando que é errado, que as pessoas continuem fazendo e abençoando a quem precisa. Mas o que você mais vê hoje na internet é isso. Uma pessoa sofrida na rua, outra chega e dá dinheiro ou compra o que a pessoa está vendendo, mas sempre filmando. Por quê? Ela quer se estabelecer em cima das pessoas necessitadas. Elas querem falar, tá vendo, eu tenho um pouquinho e eu estou dando esmola para essa pessoa. O Senhor fala, tudo que você fazer em secreto, o Deus que está em secreto te recompensará. Você não precisa de mostrar para ninguém. Você não precisa de falar para ninguém. Foi eu que dei isso para o Daniel. Daniel está com aquela câmera, foi eu que dei ele. Eu que tirei o carro para fulano de tal. O seu galardão você já está recebendo. Porque você quer ouvir as pessoas batendo nas suas costas, ver as pessoas batendo nas suas costas e falando, você é bom mesmo, você é uma pessoa muito boa. Está ajudando, está fazendo. Mas de quem você tinha que receber o galardão, você já não vai receber mais. E mais um pouquinho para baixo, o Senhor fala sobre a oração. E quando orares, mais uma vez o secreto, quando orares, não seja como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, Mateus 6:6, mas tu, quando orares, entra no seu aposento e fechando a tua porta, ora ao teu pai que está em oculto, e o teu pai que vê secretamente te recompensará. Sabe por que muitas das vezes as bênçãos não chegam na nossa vida? Porque em vez da gente entrar para o nosso quarto, dobrar o joelho e orar, postamos no Facebook, estou triste. Manda mensagem para uma pessoa que não tem nada para oferecer, muitas vezes não tem nada de Deus. Estou tão magoado hoje, por quê? Porque aconteceu isso, isso e isso na minha vida. Além de não orar por você, vai sair te difamando e fofocando da sua vida para outras pessoas ainda. Para quem você realmente tem que contar, você não conta. É a última pessoa que você recorre.
A última pessoa que nós recorremos é a única pessoa que está do nosso lado desde o primeiro momento que você começou a passar pela prova. Desde a sua primeira luta é a única pessoa que está lá aqui, ó. Eu sei que você está lutando, mas eu estou aqui do seu lado, tá? Eu posso fazer? Posso. Mas eu só quero ouvir sua voz clamando, orando. Muitas das vezes eu te coloco na prova para isso, para me ter um momento contigo. Muitas das vezes eu te coloco para sofrer um pouco, só para você entender que você não é nada sem mim. Mas a primeira prova que o Senhor nos coloca, nós espalhamos para todo mundo, menos entramos no nosso quarto para orar ao Senhor. Eu tenho certeza que muitos dos nossos problemas seriam resolvidos muito mais rápido se a gente procurasse primeiro a Deus e depois pessoas. Porque se a gente procurar quem é médico dos médicos, Senhor dos senhores, Rei dos reis, Pastor dos pastores. Ah, Mateus, mas é problema de saúde. Ele que fez a medicina. Ah, Mateus, mas é financeiro. Ele é dono do ouro e da prata. Ah, Mateus, mas é dor. Ele já levou sobre ele todas as enfermidades. Olha, você vai procurar em quem? Você vai procurar em quem se você não procurar nele? Entra para o seu quarto, fecha a sua porta e clama ao seu pai que está em secreto. Mas quando você entrar, ele diz aqui, e orando, não useis de vãs repetições. Por quê? Queremos a bênção? Queremos. Mas entramos no quarto, ou então quando acordamos pela manhã, quando dobra e quem dobra, dobra o joelho, Senhor, obrigado pela minha noite, abençoa meu dia, amém. Chega na hora do almoço, obrigado pela minha comida, amém. Chega de noite, Senhor, obrigado pelo Senhor ter abençoado meu dia, amém. Aí no outro dia, a mesma coisa. No outro dia, mesma coisa. E queremos que o Senhor faça algo. Se você nem se esforça, pelo menos para ler, são 66 livros, pelo menos para ler, pelo menos o início, para você ter pelo menos 5 palavras diferentes para falar com o Senhor por dia. Não se esforça. Aí você não se esforça e quer que o Senhor se esforça para te abençoar. Fica difícil. Porque muitas das vezes o Senhor está lá assim, olha, em pé, já em pé no trono, só olhando, falei, só estou esperando. Na hora que ele mudar essa palavra aí, é agora, vou descer agora. E não, você fica ali, Senhor, mas minha bênção não vem. 3 meses, 1 ano, 2 anos e meio. Por quê? Tem 2 anos e meio que você faz a mesma oração. Se a sua oração não muda, não tem como a sua vida mudar. Se a sua leitura não tem como a sua vida mudar. Não tem como. E o Senhor ainda deixou uma oração modelo, todos já conhecem. Ora ela, todo dia, não. É para te ensinar como orar a Ele. Porque nós não sabemos orar, quem nos ensina é o Espírito Santo. E além de orar, você tem que jejuar. Porque o Senhor fala, e quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas. Já viu que as pessoas que estão jejuando, às vezes você chega, a pessoa está cabisbaixa, com o rosto de defunto. Aí você chega perto da pessoa, você está passando mal? Não. O que foi então? Eu estou de jejum aí, já estou com a boca seca, ai, estou suando, minhas pernas estão doendo, meu estômago está doendo. Então tá bom. Aí passa, vem outro. Ô irmão, o que foi? Estou precisando de uma oração? Não. O que foi? Só estou com o estômago doendo. Por quê? Não comi nada hoje, né? Eu estou de jejum. Você já recebeu seu galardão já. A palavra fala, se você está de jejum, levanta, lava o seu rosto, bota um sorriso na face e passa e vai embora para ninguém saber que você está de jejum. Porque na hora que você for entregar o seu jejum, sua bênção já está lá preparadinha, esperando para ser entregue. Porque o que o Senhor quer é isso. O Senhor ainda falou, não te dei espírito de covardia, não. É de ousadia. Aquele que faz o jejum cabisbaixo é covarde. Agora aquele que está passando por prova aí, ó, dando glória, pode ter certeza que a bênção vai chegar rapidinho.
Porque quando você fica se vitimizando aí, o Senhor não me vê, tô sofrendo, passei, o irmão não me deu nem um abraço. O Senhor está falando, dá um jeito na sua vida, vai me buscar, entra pro quarto, vai orar que eu vou te abençoar, ué. Para de ficar se vitimizando, chorar me engano, pro da direita, pro da esquerda. Ele não tem nada para te oferecer, não. Do mesmo jeito que você é ser humano, ele também é. Jejua, ora, busca ele, porque aí ele vai te apresentar as riquezas dele. Mas as riquezas que ele vai te apresentar não é terrena não, porque ele fala, não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e o ferrugem consome, mas ajuntais riquezas no céu, onde nem a traça nem o ferrugem pode consumir. Tem muita gente correndo atrás de muita coisa, esquecendo do principal, que é a sua alma. Tem muita gente correndo atrás de querer ficar rico, ganhar dinheiro, esquecendo do principal, que é orar, que é jejuar. Muitas das vezes o seu Senhor é o seu dinheiro. Muitas vezes você ama muito o seu dinheiro e esquece daquele que te deu fôlego de vida para ir correr atrás dele. Porque o amor ao dinheiro, ele é a raiz de todo mal. Não tem como você adorar dois deuses, porque com certeza você vai adorar mais um que o outro. E o Senhor não aceita te dividir. Ou você é dele, ou você é do mundo. Aí você escolhe. Hoje eu quero ir na igreja. Amanhã eu já não quero, estou sem força. Hoje eu vou orar. Não, hoje eu não vou orar não, porque já orei ontem e hoje não precisa não. Se for ser morno aqui na casa de Deus, é melhor você nem vir. Porque aqui não é lugar de morno não, nem de frio, aqui é lugar de quente, fervoroso. Aquele que, tô sofrendo, eu tô cantando, tô sofrendo, tô dançando, tô sofrendo, tô louvando, tô sofrendo, tô adorando, e não quero saber. Por quê? Porque o Senhor fala, me adora aqui, eu visito sua casa, me adora que eu cuido da sua saúde, me adora que eu cuido da sua família, me adora que eu estou enviando providência, só basta você me adorar. Só basta isso. Adore a mim e a mais nenhum outro Deus. Foi cantado aqui hoje. O meu Deus, não sei se é o mesmo seu, mas o meu Deus, ele não precisa de ninguém carregando aí para cima e para baixo não, porque o meu Deus, ele se autocriou. O meu Deus não é um Deus de barro que você vai ver as pessoas precisando carregar ou fazer uma escultura para que as pessoas possam chegar lá não. O meu Deus, ele te carrega no colo. Você não precisa carregar ele para lugar nenhum, não. Ele é o meu Deus. Se é o seu, aí você que vai dizer. Aleluia! E ele diz mais um pouquinho, por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber. O Senhor está falando de riqueza, agora ele está falando, não precisa de cuidar nada na sua vida, nem que a vez de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhe para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Eu estava pesquisando, as pessoas sabem o que eu gosto muito, né, de passarinho. Hoje só tem um canarinho belga lá que é bom. Mas hoje eu parei, né? Depois que eu virei pai, meu passarinho cresceu, aí agora é uma passarinha. Mas aí eu fui pesquisar. Só nas aves marítimas são 70 milhões de toneladas por dia de alimento. Tem mais ou menos na faixa de 50 a 400 bilhões de aves no mundo. Gente, são pelo menos, jogando no baixo aí, pelo menos no baixo, se são 400 bilhões, vão colocar metade aí, são 200 bilhões de toneladas por dia de alimento. E você aí duvidando se você vai ter alguma coisa para comer amanhã. Você duvidando se vai ter dinheiro para pagar sua conta, se você devolver o dízimo. Você duvidando aí
Se quando virar o mês, ai, meu cartão vai fechar, eu vou ter que parcelar a fatura. Ei, o senhor está falando, para de mendigar. Ô Mateus, mas você não conhece a minha vida. Eu não conheço não, mas Deus conhece. Se ele está falando aqui que tem muita gente se preocupando demais, é porque ele sabe que você está se preocupando demais com contas, alimentos, o que vestir, como andar. Ele está falando, olha só a quantidade de alimento. As aves não plantam, não rega, não dá o crescimento, e todo dia o alimento está lá. Você não vê nenhum passarinho voando aí caindo duro de fome. Por quê? Ele cuida. Se ele está cuidando das aves, se ele está cuidando de um animal, ele não vai cuidar de você, que é a imagem e semelhança dele. Quando ele te criou, ele falou assim, tudo é bom, mas isso aqui ficou perfeito. Por quê? Nós somos a imagem e semelhança dele. Você acha que ele ia me criar e ia te criar para deixar você padecer necessidade? Mateus, então por que eu estou passando necessidade? Porque tem alguma coisa errada. Se você está padecendo necessidade é porque tem alguma coisa errada. Porque se você é fiel, anda em dia com o Senhor, tira um momento de Deus, e você está padecendo necessidade, Mateus, estou assim, e aí? Aí a palavra dele deixa respaldo. Entra para dentro do seu quarto, e ele falou assim, está em dia? Faz prova de mim. Chega lá, sem impor, porque nós não somos nada. Fala, Senhor, sou fiel, sou dizimista, sou ofertante, estou em todos os cultos, tem evento eu estou, preciso dar carona para o irmão, eu dou carona, levo cesta, muitas das vezes sem poder, e eu estou padecendo necessidade, Senhor. Se no outro dia as portas não escancarar para você, nós podemos parar de pregar. Mas muitas das vezes nós queremos só o conforto, queremos o comodismo. Aí fala, nada na minha vida dá certo, nada na minha vida vai para frente, porque você não confia no Deus que você serve. Eu vou recorrer, já que está demorando aqui, vou recorrer, vou jogar um joguinho de azar, vou pelo caminho mais fácil, vou virar agiota, emprestar aqui, cobrar juro lá, vou fazer alguma coisa. Sabe o que você está falando para o Senhor? Senhor, não confio no Senhor não. Senhor, não confio que o Senhor vai prover não. Não confio que o Senhor é Jeová Jireh não. Por quê? Porque você está fazendo coisa errada, você está querendo ganhar dinheiro naquilo que não é certo. E o Senhor fala, não gasta dinheiro naquilo que não é pão. Muitas das vezes o dinheiro que você está gastando naquilo que não é certo, se você guarda, aquilo que você está reclamando que você não tem, você teria conseguido comprar. Mas não. Está falando para ele, eu não confio não confio que só vai prover não. Vou tentar com a força dos meus próprios braços. E ele diz mais, pois se Deus assim enfeita a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé, homens de pouco pix. Não andeis por inquietos dizendo que comeremos ou que beberemos ou com que nos vestiremos, porque todas as coisas os gentios procuram, pois vosso Pai Celestial bem sabe, nosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Antes de você dobrar o seu joelho, o Senhor já fala assim, eu já sei o que você vai me pedir. Eu já sei o que você precisa. Obrigado, Jesus. Eu já sei que você está sofrendo aqui, está precisando de algo ali. Sei de tudo. Porque cada célula que tem no seu corpo foi eu que coloquei. Cada fio de cabelo foi eu. As estrelas do céu, conheço todas pelo nome. O que você pensa, eu já sei. Antes de você pensar, eu já sei o que você precisa. Mas para que você receba, busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Foi falado aqui pelo nosso pastor.
Se você apresentar ao Senhor com fé, quando você estiver caminhando, até você chegar no banco, a bênção já está pendurada nos seus ombros. A prosperidade já vai estar no seu colo. Mas para isso acontecer, você tem que buscar primeiro o reino de Deus. Mateus, como assim? Largar todas as suas vontades. É o horário do culto, 7 horas, paro tudo. Faz um extra, não faço. Me leva não sei aonde, não levo. Tem como buscar não sei quem, que hora? 7h30, não, manda vir de Uber. Por quê? Porque é a hora do meu Deus. Ele me deu 22 horas. As 2 horas que eu tenho que entregar para ele, eu vou chegar atrasado ainda. As 2 horas que eu tenho que entregar para ele, eu vou pular, ou vou burlar as horas dele. E se o Senhor fala assim, você está comendo o que é seu, na verdade não é, que eu te emprestei, e o que é meu? Então tá bom, a partir de amanhã, você não tem nem o que é seu e nem o que é meu mais. E aí? Busca primeiro o reino de Deus, que eu tenho total certeza que as demais coisas vai ser acrescentadas. Mas muitas das vezes, em vez de buscar o Senhor, nós estamos fazendo o quê? Julgando o próximo. Esse não faz, eu também não faço. Ele não vai, eu também não vou. Não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo que julgardes serei julgados, e com medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. E por que repararás tu no argueiro que está nos olhos do seu irmão, e não vê a trave que está no teu olho? A gente é bom para observar e julgar, né? O ser humano, para isso, se tivesse uma prova no Enem dessa, todo mundo ia passar tirando 100. Que raça abençoada para gostar de falar mal da vida do irmão. Irmão, primo, amigo, às vezes nem conhece a pessoa. Nossa, aquilo ali, tem que ver, aquilo ali não vale nada. Deve todo mundo. Você conhece? Não, ouvi falar. Nem conhece a vida da pessoa e já está julgando a pessoa. Irmão, não vem no culto não. Está no pecado. Está no pecado. Para faltar a igreja tem que estar no pecado. Você não sabe se o irmão estava doente. O irmão nunca viu o irmão chegar no gasofilaço. Nunca. Isso aí não dizima, não afeta. Isso aí rouba de Deus. Você nem sabe se o irmão está desempregado. Então, antes de falar, pelo menos, antes de falar da vida do irmão, chega até ele e pergunta pelo menos o que está acontecendo e qual a situação está passando. Porque o que mais gostamos de fazer é falar da vida do próximo. Mas enquanto nós estamos ali, tirando aquele cisquinho ali, uma trave gigantesca assim, você não está nem enxergando onde você está pisando mais. Para falar é bom, mas quando começa a orar é 2 palavras. Ter palavra para falar mal do irmão, você tem, né? Para falar com seu pai que está no céu, você não tem, não. Então pare, irmão, pare de julgar a vida do seu próximo. E o Senhor ainda diz mais um pouco: não deis aos cães as coisas santas, nem deitei aos porcos as vossas pérolas. Não aconteça que estes as pisem, e aqueles, voltando-se, os despadecem. O Senhor está falando assim: aquele que não quer nada comigo, não fica se esforçando e nem jogando pérola para ele não, que ele vai pegar tudo aquilo que você deu de valioso para ele e jogar fora. E agora o Senhor desce mais um pouquinho de novo, falando de oração: pedi, dar-se-vos-á, buscai, encontrareis, batei, aleluia, Deus, e abri-se-vos-á. Mateus, por que eu não recebo? Porque você não busca. Por que eu não recebo? Por que eu não acho? Porque você nem procura para você encontrar. Mateus, por que a porta nunca abre para mim? Você já tentou pelo menos bater? Você tentou bater? Porque aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. E ao que bate, abrir-se-lhe-á. Obrigado, Jesus. E qual dentre vós o homem que, pedindo-lhe o pão, e o seu filho
lhe pedindo pão, seu filho lhe dará uma pedra? Pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? O Senhor está falando assim: acha mesmo você que você vai me pedir bênção e eu vou te entregar maldição? Acha mesmo você que você me pedindo cura, eu vou te entregar doença? Não vou não. Mas muitas das vezes nós não recebemos porque nós não pedimos. E quando pedimos, ainda pedimos mal. O Senhor está falando: é só me pedir. Vai me pedir pão, eu vou te dar pão. Vai pedir peixe, eu vou te dar peixe. Só pede. Mas para você receber, você tem que entender que a porta é estreita, mas ela vai te conduzir à salvação. A porta larga só vai te levar à perdição, mais nada. Vai doer, vai espremer, você vai ter que emagrecer um pouquinho, mas vai passar, vai alcançar o seu objetivo. Porque se você não entrar pela porta estreita, a palavra diz: toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança no fogo. Porque se você não dá fruto, você vai servir para quê? Só para virar lenha, mais nada. Mateus, mas eu estou cheio de folha, não adianta, bonito por fora, mas por dentro não tem nada, não tem conteúdo. Se você não produzir, você vai ser arrancado. Foi falado aqui sobre a seca. Se você não produz, com certeza você vai secar dos pés à cabeça e vai ser arrancado fora. Mas não se apavore não. Por quê? Se você está aqui ouvindo ainda, porque o Senhor quer tratar contigo. Só depende de você. E ele diz mais um pouquinho: não construa sua casa na areia não, construa na rocha. Porque se você tiver fruto, e os seus frutos, quando der, tiver fixados na rocha, tiver nutrientes, que é a rocha que vai te dar nutriente, quem é a rocha? Jesus Cristo. Se você estiver fixado nele, pode ter total certeza que a sua casa nunca vai vir abaixo. Mas se a sua casa estiver construída na areia, primeiro vento, a primeira tempestade, vai jogar tudo por terra. E agora o Senhor termina de concluir e diz tudo isso para eles. E quando o Senhor conclui, creio eu que agora todos pensativos, conforme nós estamos aqui, o Senhor agora sai e toda aquela multidão fica admirada com o sermão do Senhor. E o Senhor agora vai descer do monte, e quando o Senhor começa a descer do monte, aparece diante dele um leproso. E quando aquele leproso aparece diante dele, a primeira coisa que ele faz é adorar. E antes de pedir qualquer coisa, ele falou assim: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Sabe o que eu vi de interessante aqui? Se fosse qualquer uma outra pessoa, talvez até eu mesmo estivesse passando por algum problema, a primeira coisa que ele falou: Senhor, estou passando por isso, me cura. Senhor, me abençoa porque eu preciso de fazer isso e aquilo. Não, ele não pensou em fazer nada a não ser adorar. E ele falou assim: Senhor, se o Senhor quiser. Você já viu que muitas vezes nós nem na posição estamos e queremos colocar o Senhor contra a parede? Se o Senhor não fizer, eu vou parar de ir no culto. Se o Senhor não me der um carro a pé para a igreja, eu não vou mais não. Se o Senhor não me der uma casa, eu também não vou ficar mais ofertando na igreja não, porque o Senhor não me dá nada. Não. O leproso falou: se o Senhor quiser. E na hora que ele fala aquilo, conjecturando Jesus olha para ele e fala assim: rapaz, eu gostei dessa daí. Essa eu gostei. E na mesma hora o Senhor vira para ele e falou assim: você está curado. E instantaneamente ele foi curado. Aleluia. Instantaneamente.
Quando meu pai falou aqui um pouco da situação que ele passou, e quando ele chegou em casa, aí minha mãe reuniu os irmãos, chamou todo mundo, falou com a gente. Ela estava um pouco chorosa, né? Estava um pouco chorosa. Na hora que ela falou comigo, eles estão aqui de prova, eu virei para ela e falei assim: a senhora está preocupada? Eu falei: não, filho, não estou não, né? Mas assim, porque a gente sente. Eu falei: não, com certeza. A gente sente como ser humano, todo mundo sente, é um baque. Eu virei para ela e falei assim: mãe, se o Senhor não curar o meu pai, a gente pode parar de pregar. Eu virei para ela e falei assim: não, mas não pensa que é colocando o Senhor contra a parede, não. Sabe por que eu falei isso? Porque quando você conhece uma pessoa e você tem uma intimidade com a pessoa, muitas das vezes até o próximo passo, ou a próxima palavra que a pessoa vai falar, você já sabe qual é. E quando você tem intimidade com o Senhor, eu já sabia qual era o próximo passo do Senhor. Mateus, mas Ele é Deus sim. Mas quando nós somos amigos íntimos, Ele nos conta certas coisas. E quando ela falou isso para mim, eu falei assim: fique em paz. Porque para a mesa de cirurgia eu tenho certeza que ele não volta mais. Aí eles pararam, ficaram me olhando. Falei: sabe por quê? A senhora acha que Deus ia levar meu pai lá, passar tudo que passou, 20 dias saiu, tá bem? Tá bem. E a senhora acha que depois de 2 meses o Senhor ia voltar para acabar a obra que ele começou? Quando meu Deus faz, Ele faz a obra por completo. Se Ele te curou, Ele vai te curar por completo. Às vezes Ele vai te provar, sim, mas refazer aquilo que Ele fez, Ele nunca vai fazer. Se Ele te curou, Ele te curou, e pronto, e acabou. Porque como esse leproso, ele foi curado instantaneamente. Caminhando mais um pouquinho, aparece um centurião. E agora o centurião chega até o Senhor e fala: mestre, o meu criado lá em casa está ruim demais, paralítico, atormentado. O Senhor vira para ele e fala assim: centurião, eu vou lá na sua casa, vamos lá. Aí creio eu, agora conjecturando, na hora que o Senhor começa a caminhar para ir sentir a casa dele, ele fala: não, Senhor. Não, e o Senhor, conjecturando, eu vira para ele: uai, você não me pediu a bênção, eu estou indo lá. Ele falou: não, Senhor, eu não sou nem digno que o Senhor pise os pés na minha casa e nem entre debaixo do meu telhado. Eu não sou digno disso, não. Sabe por quê? Ele falou assim: eu, como homem, conjecturando ele falando para o Senhor: eu como homem, eu falo para os meus soldados assim: busca, eles buscam, traz, eles traz, pega, eles pegam. Se eu, Senhor, falando isso, eles que são meus soldados fazem, eu tenho certeza que somente uma palavra do Senhor já é o bastante, já é o suficiente. A gente pode até assustar falando: nossa, mas o Senhor ia para a casa dele e ele não quis. Aí o Senhor virou para ele e falou assim: parabéns, nem Israel eu vi tanta fé assim. Muitas das vezes nós queremos imposição de mãos do pastor, de um diácono, de alguém, mas o Senhor está todo dia falando: eu estou aqui, ó, vem cá me receber. Aí vem meia dúzia: não, vou esperar acabar o culto, porque se o pastor colocar a mão, irmãos, o pastor não pode fazer nada por você, nada. Ele está aqui apenas como instrumento, tanto ele quanto os diáconos ou quem orar por você. Se ele estender a mão e o Senhor falar: eu não vou abençoar, e aí? Se ele pedir a cura e o Senhor falar: eu não vou curar, e aí? Por isso que o centurião falou: Senhor, eu só preciso de uma palavra sua. O Senhor fala assim: então, devido à sua fé, ele está curado. E imediatamente ele foi curado. E agora, quando ele é curado,
Senhor fala mais um pouquinho aqui, ó. Então disse Jesus ao centurião: vai, e como crestes, seja feito. E na mesma hora, o seu criado sarou. E agora Jesus vai, caminha e entra na casa de Pedro. Quando Jesus entra na casa de Pedro, ele se depara com a sogra de Pedro, febril. E quando ele vê que ela está com febre, ele só olha para ela, se aproxima dela e encosta. Assim que ele tocou, imediatamente ela foi curada. E quando ela foi curada, a palavra fala que ela levantou e o serviu. Conjecturando eu, ela levanta e falou: "Ô Senhor, que maravilha que o Senhor chegou aqui. Estava com uma dor de cabeça, martelando aqui. Mas já que o Senhor me curou, levanta, vou fazer um café, vou fazer uma broa. Vou fazer aqui, se alimente." Serviu eles, conjecturando eu. E depois, quando chega a tarde, eles lhe trouxeram muitos endemoniados. Muitos. E ele, com a sua palavra, expulsou deles os espíritos malignos e curou todos os que estavam enfermos, para que cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías. E o que o profeta Isaías disse? Ele deixou escrito lá que o Senhor já levou sobre ele todas as suas enfermidades. Pegaram por que eu falei que a gente podia parar de pregar se ele não fosse curado? Porque as enfermidades não são nossas. Mateus, estamos retirados de sentir ou de ficar enfermos? Não, porque estamos num corpo corrupto ainda. Mas se por acaso chegar, só depende de você aceitar ou não, porque sua não é. Porque muitas das vezes a gente fica: ai, a minha sinusite atacou, a minha dor de cabeça voltou, a minha dor nas costas voltou. Você já está recebendo, é sua, então tá bom. O Senhor você está falando que é sua, então pode ficar para você. Quando chega, imediatamente você tem que repreender e falar: Senhor, o Senhor falou que já levou sobre si todas as suas enfermidades, todas as nossas enfermidades, certo? Ele vai falar: sim. Falou: Senhor, então essa dor de cabeça que eu estou, não aceito não. Porque hoje antes de eu vir para cá para poder pregar, para ser usado pelo Senhor, eu estava rouco. Eu comecei a querer falar, minha voz não saía. Eu falei: Senhor, independente do que aconteça, eu coloquei minha mão na minha garganta e falei: Senhor, todo mal caia por terra em nome de Jesus. Independente de como seja, eu vou levar a palavra do Senhor. E estou aqui gritando aqui, falando alto, que a tia Fabrícia fala que... Vou falar mais baixo, né, tio? Porque quando o Senhor faz a obra, nós temos que testemunhar que Ele faz a obra. E todos aqueles endemoniados foram curados. E Jesus, vendo em torno de si uma grande multidão, ordenou: passem-te para o outro lado. E aproximando-se dele um escriba, disse: Mestre, aonde quer que fores, eu te seguirei. O Senhor disse: as raposas têm seus covis e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça. E outro discípulo lhe disse: Senhor, permite-me que primeiramente vá sepultar o meu pai. Jesus, porém, lhe disse: segue-me, desde que os mortos sepulte os mortos. Aí eu fiquei pensando, falei: Senhor, o Senhor fez tanto milagre, fez tantas obras, por que o Senhor não ressuscitou o pai desse homem? O Senhor pegou e falou para mim, porque em Eclesiastes capítulo 3 diz que há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Há tempo de nascer e há tempo de morrer. Se aquele foi curado, eu quero o tempo de ser curado. Se aquele morreu, eu quero o tempo dele morrer. Ah, eu sim, Senhor, entendi. E o Senhor ainda fala, conjecturando eu, vai voltar lá para quê? Já morreu, não adianta. É melhor você ganhar vidas aqui do que preocupar com o morto que está lá. Às vezes é duro? É. Às vezes é difícil? É. Porque era pai. Mas muitas das vezes vamos sofrer por amor do Evangelho. E agora,
Jesus vendo tudo isso, Jesus agora entra no barco, ele e seus discípulos. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E seus discípulos, aproximando-se, despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que pereçamos. E na mesma hora o Senhor levanta, vira para eles e fala assim: uai, homens de pouca fé. De tudo que, conjecturando eu, de tudo que vocês viram fazendo, vocês não têm a autoridade de levantar ou erguer a voz e clamar: Deus, acalme essa tempestade e esse vento. Mas ninguém fez. Por quê? Queremos o comodismo. Não, ele tem mais experiência com Deus, vou atrás dele para ele orar para mim. Não, ele busca mais, então eu vou pedir que ele faça. Não! Muitas das vezes você tem que fazer como Elias. Segundo a minha palavra não vai chover. Mateus, mas você é soberba. Não. Quando o Senhor te instruir, Ele mandar você falar, pode falar que Ele vai cumprir. Porque agora, quando o Senhor chega, na mesma hora o Senhor fala assim: vento, shh, mar, acalma. Naquela mesma hora eu vou pregando e vou imaginando. Imagina eles dentro daquele barco turbulento, aquela ventania, chuvarada, aquelas ondas gigantes. E vira para eles na hora que fala: vento para, mar se acalma. Na mesma hora aquilo tudo. Gente, olha o tamanho do Deus a qual a gente serve. E a gente duvida tanto dele ainda, meu Deus do céu. Às vezes nós estamos todo dia dentro da igreja duvidando do Deus a qual nós estamos vindo todo dia adorar. Se ele parou um vento, se ele acalmou uma tempestade, o que é que esse ventinho aí na sua vida aí, para ele? Não é nada não. E agora quando ele acalma, eles chegam do outro lado. Chegando lá, veio 2 endemoniados da província dos Gersenos. Saíram-lhe ao encontro 2 endemoniados, vindo dos sepulcros, tão ferozes eram que ninguém podia passar por aquele caminho. E eles que clamaram dizendo: que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Viste aqui atormentar nós antes do tempo? Ao que chegou nessa parte, antes do tempo, eu falei: uai, antes do tempo? Porque até eles já sabem que o tempo está próximo. Até eles já sabem que o fim está pertinho. Então eles imaginaram: nem chegou o último dia ainda, você já veio para nos expulsar? E quando o Senhor chega lá, na mesma hora, eles já conhecem quem é Deus, quem é Jesus. Se você tem o cheiro dele, na hora que você chegar no lugar, o inimigo já vai olhar para você e falar: o que tem eu contigo? Se você está andando em dia, for fazer uma visita, na hora que você entrar lá, se estiver manifestando, ele vai falar: o que tenho eu contigo? Porque nós também somos filhos de Deus. O que tenho eu contigo? E através da autoridade a qual o Senhor deixou em Lucas capítulo 10: eis que vos dou poder para pisar sobre serpentes e escorpiões. Mas quando eles te obedecerem, quando você expulsar, não se glorifique não, e nem se alegre. Ah, Mateus, que o Senhor fala: não se alegre porque os demônios te obedecem, não. Se alegre porque o seu nome está escrito no livro da vida. Aí sim você tem que se alegrar. Chegando lá, ele cura esses 2 jovens. E na mesma hora o povo de lá vem. E o que eles fazem? Começam a falar: Jesus, sai daqui. Não queremos o Senhor aqui não. Por quê? Porque quando os 2 jovens foram libertos, os inimigos pediram para que entrassem nos porcos. E assim entraram, se arremessaram ao mar e todos os porcos morreram. E eles preferiram ficar com a pior parte. Eles preferiram ver os porcos perdidos
do que a vida daqueles 2 jovens libertos, e muitas das vezes também até um alívio para eles, porque aqueles 2 jovens atormentavam demais a cidade. Mas eles não veem, só veem aquilo que é mal. Você pode fazer tudo que é certo, sempre, mas se você vacilar um momentinho, a primeira coisa que vão fazer é apontar o seu erro. Nossa, mas eu entreguei mantimento durante o ano inteiro, só não fui em dezembro porque tive um compromisso. Mas em dezembro que as pessoas precisam de comer. E durante o ano inteiro que você apresentou alimento para eles, e ele estava dentro da sua casa, sentado sem fazer nada. Eles não vão ver. E na mesma hora eles falam para Jesus sair. E Jesus então vai, entra no barco, e chegamos agora no nosso ponto-chave. Os irmãos podem se levantar.